Os Escritos de João, tema geral. Experimentando e dispensando a vida de Deus, em comunhão com os santos, diante do trono de Deus. Mensagem 2. Título da mensagem: O Verbo da Vida. A palavra que se fez carne. O acesso à plenitude da graça e à realidade divina. Dia 6. Tema do dia: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Versículo para a oração, que diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. No dia anterior, vimos que a nossa verdadeira origem espiritual é celestial, e que fomos libertados do fardo pesado de tentar sustentar a caminhada cristã com a força da nossa própria vontade. Hoje, avançamos para os versículos 14 e 16, que nos revelam o mistério de Jesus ter tabernaculado entre nós. O Salvador não ficou distante, mas escolheu viver em uma tenda tripartida, com espírito, alma e corpo, exatamente igual à nossa. O diferencial absoluto é que a tenda dele estava completamente repleta de graça e de realidade. O assunto de hoje trata de como essa plenitude foi manifestada e de como podemos nos banhar nesse fluxo contínuo para reverter o esvaziamento da nossa alma. A engenharia espiritual da vida de Jesus funcionava de forma perfeita. A sua humanidade possuía toda a realidade de quem Deus é, com todos os seus atributos eternos sendo infundidos e derramados dentro de seu ser. Esse processo gerava em Jesus virtudes humanas elevadíssimas, expressas em cada gesto e palavra. Quando ele exibia essas realidades divinas e permitia que elas fluíssem de seu interior, os seus ouvintes as experimentavam no chão da vida real, na forma de graça. Foram ondas de graça, uma após a outra, que inundaram a história daquelas pessoas. O que Jesus mostrava era a plenitude de um Deus que antes estava escondido e invisível, mas que, como a água pura de um manancial secreto, tornou-se tátil em um rio de vida que alcançou o deserto das almas da humanidade sedenta. Foi exatamente essa dinâmica de desfrute que faltou à igreja do final do primeiro século. Aqueles cristãos haviam se esquecido de como era maravilhoso viver sob esse fluxo e começaram a tentar sustentar a vida da igreja, baseando-se em performances exteriores, regras humanas e cobranças morais. Eles perderam o ritmo do peito e o frescor da caminhada. João escreve esses versículos para lembrá-los de que Jesus estava cheio de graça e realidade, e que todos eles já haviam recebido o privilégio de experimentar essa plenitude no início. O apóstolo queria que eles abandonassem o ativismo estéril que secava as congregações e voltassem a beber desse manancial diário. Para abrir os olhos daquela comunidade, João esclarece que a experiência da graça não pode, nem de longe, ser comparada a qualquer código de moralidade vindo dos melhores homens, nem mesmo ao maior padrão de conduta de todos os tempos, as tábuas da lei, produzidas no ministério de Moisés. A lei era o reflexo perfeito da natureza de Deus, mas ela não tinha poder de vida para fazer com que os seus destinatários conseguissem cumpri-la. Nós não precisamos de códigos que tensionam modelar os nossos comportamentos exteriores, mas sim da graça que traz a própria natureza divina para dentro do nosso ser vazio e limitado. Todos aqueles que tentarem ser como Jesus sem a fiação da graça vão apenas cansar, desanimar, entristecer e desmaiar no caminho. Essa maravilhosa engrenagem descrita por João se manifesta como um alento profético urgente para os nossos dias, conversando diretamente com a nossa mente desgastada pelas pressões deste tempo do fim. O sistema atual funciona como uma fábrica de leis invisíveis, exigindo que sejamos perfeitos e que funcionemos sob uma performance exaustiva que esgota a nossa saúde mental. O Evangelho, contudo, nos chama para o descanso. A nossa vida interior encontra a legítima calmaria
e a alegria completa quando paramos de tentar imitar a Jesus pela força do nosso próprio braço e escolhemos simplesmente nos expor a esse rio de graça e realidade, permitindo que a própria vida dele nos preencha, nos transforme e nos carregue. Para sua reflexão pessoal, ao avaliar o seu nível de cansaço na caminhada com Deus, você percebe se tem tentado moldar o seu comportamento por meio de cobranças e códigos de moralidade próprios, ou se tem se posicionado como uma alma sedenta que recebe ondas de graça diretamente do rio de Jesus. Seu desafio para o dia de hoje: abandone hoje qualquer cobrança mental de perfeição que esteja gerando estresse ou ansiedade em você. Faça uma pausa conscientemente. Declare que você é incapaz de cumprir qualquer meta com as suas próprias forças e se abra para receber a infusão da graça de Jesus para realizar as suas tarefas do dia. Nossa sugestão de oração para você: Senhor Jesus, eu te adoro porque assumiste uma tenda humana como a minha, mas a encheste com a total realidade do que Deus é. Obrigado por transformares o mistério invisível do Pai em um rio de graça palpável que alcança o deserto da minha alma. Eu confesso que muitas vezes caio na armadilha de tentar modelar o meu comportamento por esforço próprio, o que só me traz frustração e vontade de parar. Eu renuncio hoje a todo moralismo e a toda tentativa de andar sem a tua força. Eu me exponho ao teu manancial. Derrama sobre mim ondas de graça, uma após a outra, trazendo a tua própria natureza para dentro do meu coração. Satura o meu ser com a tua calmaria e renova a minha alegria. Amém.